O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, que um homem achou, escondeu. E eu queria nessa noite falar a respeito de um tesouro que muitas vezes temos deixado passar. Nós podemos tranquilamente colocar esse tesouro como o próprio Jesus. E eu observo que nós falamos que Jesus é tudo, cantamos que Ele é tudo para nós, que sem Ele nós não vivemos. Esse homem achou esse tesouro, e era comum, naquela época as pessoas não tinham banco para guardar as coisas, os tesouros da vida, eles guardavam, enterravam esse tesouro, e esse homem encontrou o tesouro. A primeira coisa que ele fez foi esconder o tesouro. Ninguém deixa um tesouro de qualquer jeito. Ninguém deixa um tesouro aberto para que todo mundo veja, pegue. Não. Todas as vezes, se nós tivermos algo valioso em nossas mãos, e se entendermos que aquele valor é muito alto, a primeira coisa que nós vamos fazer é vamos guardar esse tesouro. Quem sabe até colocar no banco, vamos guardar. A realidade nossa hoje, queridos, é que Jesus deveria ser a prioridade da nossa vida em todas as áreas. Nós podemos comparar esse homem, esse tesouro, ao próprio Senhor Jesus. Quando nós o encontramos, entregamos nossa vida para Ele, nós achamos um tesouro valioso. Jesus não é o tesouro mais valioso que você tem. Jesus é o único tesouro que existe e nós temos. Jesus deveria ser a prioridade em todas as nossas áreas da nossa vida. Às vezes eu me deparo com alguns que dizem que a obra de Deus deve ser a prioridade da nossa vida. Eu discordo. A obra de Deus deve ser feita sim, mas a prioridade nunca foi a obra. A prioridade é o próprio Jesus. Se nós estivermos com Ele, se vivermos para Ele, se a nossa vida glorificar Ele, você pode ter certeza que a nossa vida será diferente. Esse homem encontrou esse tesouro, ele vai e vende tudo que tem. E um detalhe desse texto é que ele faz isso com alegria. Todos nós que entregamos nossa vida para Jesus, temos em mente que abrimos mão de muitas coisas que o mundo oferece, mas nós abrimos mãos com alegria no nosso coração, porque encontramos um tesouro bem maior do que qualquer outro tesouro. Eu sempre digo, sem Jesus não dá. Você não vai para lugar nenhum, ninguém vai para lugar nenhum. Nós vemos a situação daquela mulher samaritana. Aquela mulher, diz o texto bíblico, que ela pegou o seu cântaro e foi buscar água, porque para ela, naquele momento, a sua necessidade era água. A sua necessidade era matar sua sede, usar água para o que fosse necessário. Mas de repente, ela encontra com o Senhor Jesus. A pergunta é: quem é Jesus para você e para mim? Que posição Ele ocupa na nossa vida? Aquela mulher levou o cântaro, toda esperançosa que um dia seria normal, como todos os outros dias. Ela vai lá, pega água, sacia sua sede, lava sua roupa, suas coisas, cuida. Mas observe uma coisa: depois que ela conversou com Jesus, o texto bíblico vai dizer que ela deixou o cântaro. O cântaro, a água, não era mais a prioridade da vida dela, porque ela encontrou um tesouro muitas vezes maior do que aquilo que ela estava buscando. A
A nossa vida é isso. Ou nós abrimos mãos, e ninguém consegue servir a Jesus se não abrir mão de alguma coisa. Primeiro de nós mesmos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ela teve um encontro que mudou, transformou a vida dela. Eu creio que cada um aqui, cristão, nessa noite, da mesma forma teve a sua vida transformada pelo poder que há no nosso Deus. E ela deixou o canto. Ela está dizendo em outras palavras: isso aqui não é mais importante para mim. Eu encontrei algo mais importante, algo que saciar a minha sede, não só agora, mas para todos sempre. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus deveria ser a prioridade absoluta em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos deparar com outra pessoa que encontrou Jesus, só que dessa feita o encontro não teve sucesso. Não por causa de Jesus, claro, mas ele encontrou um jovem rico, e aquele jovem tinha até a noção do que era. Eu sempre falo que aquele jovem era crente. Aquele jovem era crente, porque quando Jesus falou para ele: olha, guarda os mandamentos, eu já tenho guardado. E aí Jesus vem para ele e fala assim: ainda te falta uma coisa. Ei, olha aqui, ó. Sabe o que estava faltando para ele? Colocar Jesus no lugar que ele deve ocupar na nossa vida. Aleluia! Ou Jesus está em primeiro lugar na nossa vida, queridos, ou nós vamos ter algum problema lá na frente. Ou ele ocupa o espaço que ele deve ocupar na nossa vida, ou nós vamos ter problema. Aquele jovem tinha alguma coisa, e no caso dele especificamente, a riqueza dele ocupava o primeiro lugar. Colocou o coração dele na riqueza dele. E quando ele diz que quer realmente ter esse encontro com ele, Jesus fala para ele: ó, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Ele teve um encontro. Eu fico imaginando a cena daquele homem ter um encontro com Cristo, e agora da eternidade sem Cristo, o que passa pela mente dele? Eu tive a oportunidade, como nós aqui, em muitas ocasiões de cultos, eu tive a oportunidade, eu estive lá, eu ouvi, mas eu não obedeci. Ele não tirou aquilo que estava em primeiro lugar na vida dele. O que a palavra, o próprio Cristo diz, irmãos: se você amar seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, mais do que a mim, olha o que ele diz: eu não somos dignos de servir a ele, de seguir a ele. Algumas pessoas: eu não vou mais servir a Jesus por causa do meu filho, eu não vou mais servir por causa da minha esposa, eu não vou mais servir. Ou você, ou nós, amamos a ele em primeiro lugar na nossa vida, sem negociar. É ele em primeiro lugar, é só ele. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse é o amor que nós devemos dispensar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Fazer como foi feito por esse homem, essa ilustração dessa parábola. Eu encontrei algo mais excelente. Eu encontrei Jesus. Observe que a prioridade nossa não deveria ser o céu. Não, você não entendeu, eu vou repetir. A nossa prioridade não deveria ser o céu. A nossa prioridade deveria ser Jesus Cristo. Paulo, ele diz que o viver aqui é ganho, é lucro. Mas ele espera, ele não diz estar no céu, ele diz: eu espero estar com Cristo. Porque veja bem, se ele não estiver no céu, se ele não existir no céu, o que eu vou fazer lá? O céu só é céu porque ele está lá. Eu devo perseguir esse Jesus. Eu devo colocar ele em evidência
preferência na minha vida. Eu devo abrir mão de tudo. Irmãos, quando ele foi procurar os seus apóstolos, a gente lê, passa repetidas vezes pelo texto, mas às vezes não paramos para pensar. Mateus está lá na coletoria, e Jesus passa e só diz assim para ele: vem, segue-me. E sabe o que ele fala? Ele simplesmente, o texto diz, e largando tudo. Não, você não entendeu, vou repetir. E largando tudo, foi seguir a Jesus. Eu creio que ele tinha alguma coisa na coletoria, ele trabalhou alguns dias, ele tinha alguma coisa para receber, ele tinha alguma coisa para fazer, ele tinha outros planos, mas quando ele encontrou Jesus, ele colocou Jesus no lugar em que Jesus deveria estar, no primeiro lugar da nossa vida, e largando tudo, serviu. Porque muitas vezes estamos assim, servimos Jesus de qualquer jeito. Qual que é o interesse nosso de vir aos nossos cultos? Essa teologia da prosperidade invadiu algumas das nossas igrejas, a ponto de alguém falar assim: eu vou lá para receber minha bênção. Eu não venho para o culto para receber bênção, eu venho no culto para adorar o único Deus que existe, que nunca vai existir outro, nem antes nem depois dele. Culto nós viemos para adorar, para doar. Nós não viemos para receber. Se ele der, amém, recebemos. Adorar a ele é abrir mão de tudo, de servir a ele. Aquela mulher percebeu o que era importante na vida dela. A pergunta, queridos, é exatamente essa: Jesus é prioridade em todas as áreas da nossa vida? Jesus é a prioridade. Ele viu os tesouros, primeira coisa, esconde. Você sabe que sem ele nós não podemos fazer nada. Por isso nós estamos aqui nessa noite adorando a ele, porque só ele é digno de adoração e de louvor. A prioridade não deve ser outra coisa. E eu ouvi uma frase de um pastor há muito tempo atrás, que diz assim: não ame a obra de Deus, não ame a obra de Deus mais do que o Deus da obra. Tudo que nós vamos fazer, tudo que vamos fazer tem que ter motivação. O ser humano, nós somos assim, sem motivação nós não fazemos nada. Você está lá vivendo a sua vida, de repente surgiu a possibilidade de comprar uma casa. Aí alguém senta lá com a esposa e fala: ó, só que aqui vai ter que cortar tudo. Vamos deixar de comer carne, vamos deixar de passear, vamos deixar. Mas motivados, a gente faz muitas coisas. Motivados nós fazemos. Qual que é a tua motivação? Tem gente que diz assim: se eu deixar a obra, eu morro. Não. Se você deixar a obra, você não vai morrer. Agora, se você deixar Jesus, você morre. Sem ele não dá. Colocar ele em primeiro lugar é priorizar ele na minha vida e na sua vida. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, qual é citada nos versículos anteriores, vos serão acrescentadas. Buscar a Deus, ideia de movimento, de andar, de fazer alguma coisa. E as coisas que eu preciso não tem movimento, vos serão acrescentadas. Jesus deveria ser a prioridade da nossa vida em todas as áreas. Abrir mão de tudo isso. E nós sabemos, se perguntar para todo mundo aqui que é cristão, sabe, nós estamos na última hora. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo, queridos. Malaquias, ele faz duas perguntas, e eu não estou citando aqui 3:10, mas tem uma pergunta que ele faz: se eu sou seu pai, aonde está a minha honra? Eu sou o pai de vocês? Aonde está a minha honra? Ah, tem culto. Ah, hoje eu não vou não. Estou com uma leve dor de cabeça. Peraí. Quem é Jesus para você?
Se eu sou seu Senhor, aonde está meu temor? Eu sempre digo na igreja, irmãos, sem reverência não tem adoração. Não tem. Sem adoração não tem presença. Tem ajuntamento, mas não tem presença de Deus. Que nós possamos descobrir, como essa mulher, como esse homem, priorizar Ele. E eu peço a Deus: Pai, me dá amor por Ti. Eu preciso Te amar incondicionalmente. Porque eu sei que assim, se nós fizermos, quem serão abençoados? Nós mesmos. Nós mesmos. Abrir mão de tudo por causa dEle. A prioridade de viver para Ele. Às vezes nós pastores passamos tanta dificuldade. Às vezes dentro da igreja pedimos, chamamos alguém para trabalhar na obra. Eu estou ocupado, eu estou fazendo isso, eu estou correndo atrás daquilo, eu estou resolvendo um problema. Jesus é a tua prioridade. Jesus é a minha prioridade. Que nós possamos ter em mente isso e viver isso, viver essa vida dedicada ao Senhor Jesus, porque nós vemos aqui o resultado disso, queridos. Se nós vivermos essa vida dedicada a Ele, com certeza nós teremos uma recompensa. Ele vai chamar os seus apóstolos, como eu disse, Mateus, e os outros estão lá pescando. Ele vem, me segue. A história é quando ele chega e pede o barco emprestado. Ele está ali pronto, eles estão pescando, ele pede o barco emprestado, empresta seu barco, eles emprestam. O Criador do universo pediu um barco emprestado. Entra no mar, na água, prega o evangelho, depois diz para ele: vai lá e pesca. Senhor, mas eu pesquei a noite inteira. Pesquei a noite inteira, não peguei nada. Vai lá, me lança a rede. Sob a tua palavra eu vou fazer. Eles pegaram tanto peixe que o barco quase foi a pique. E quando Pedro vê essa reação, Pedro abre mão de tudo. Pode ver o texto. Pedro abre mão de tudo. Com certeza eles tinham conta para pagar. Com certeza eles viviam pescando. Tem todo um sistema de conta, de coisa de casa, de coisa para pagar. Ele tinha muita situação. No momento em que Pedro viu aquele monte de peixe, com certeza ele deve ter pensado: agora eu vou resolver meu problema financeiro. Olha aí que é peixe aqui, resolve o problema de muita gente. Foi exatamente nessa hora que Jesus chama ele. E ele deixa tudo isso para trás e vai servir a Ele. Ou nós entendemos que eles devem ser a prioridade da nossa vida, em todos os aspectos, todas as áreas. Qual área? Todas as áreas ele deve ser prioridade da nossa vida. E com isso nós vamos ganhar a coisa melhor, que é a presença dele, estar com ele. Estar com Cristo é melhor do que estar aqui. Viver com Ele é melhor. O céu só é bom, como eu disse, porque Ele está lá. Que Ele seja adorado no meio de nós. Que a nossa vida possa engrandecer, glorificar o nome dEle. Que a nossa maneira de viver possa glorificar esse Deus que nós servimos. Que tenhamos isso em nossa mente. Eu fico, e já estou encerrando aqui, eu fico pensando, quando João viu Jesus em 3 situações diferentes. Ele viu Jesus 100% homem ali, com ele está. Depois Jesus ressuscitou, João também viu Jesus, e aí tudo bem. Mas quando foi na ilha de Patmos, que ele viu Jesus, ele caiu. Ele caiu como morto, ou seja, desmaiou. Essa presença que nos interessa é saber que Ele hoje está vivo e operando
isso. O Senhor, Ele está buscando de nós, e Ele está falando conosco aqui nessa noite. O Senhor está buscando de nós intimidade. Ele está falando aqui hoje que a prioridade não deve ser a obra. E eu espero que você entenda bem isso. A prioridade é Ele. A intimidade. Tem gente que trabalha na igreja. Todas as igrejas têm pessoas muito boas que correm para lá, correm para cá e resolvem problemas. Todas as igrejas têm. Glória a Deus por isso. Temos pessoas como aqui, músico, o louvor, temos tudo, diácono, temos tudo. E o que o Senhor está falando para nós? Eu quero intimidade comigo. Eu ouvi um pastor contar uma história que ele vivia falando com Deus. Ele orou 2 anos pedindo para Deus: eu quero as nações, eu quero pregar o evangelho, eu quero fazer. E ele falando na oração, ele fala assim: eu achava que eu estava certo. 2 anos Deus não respondeu nada. Um certo dia ele está lá orando, aí o Espírito de Deus vai falar com ele. Depois de 2 anos, tudo isso que você está pedindo para mim, tudo isso, ganhar as nações e tal, eu preciso que você faça outra coisa. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Fazer por fazer, querido. Colocar a obra em primeiro lugar para que vejam, para que saibam, para que ouçam. Não. Em primeiro lugar, Ele está sentindo saudade de nós. Pastor, eu estou todo dia na igreja. Ele está sentindo saudade de nós. Ele quer intimidade com nós. Quanto tempo nós falamos com Ele? Não temos tempo para falar com Ele. Não temos tempo. Ele é a prioridade da minha vida, mas eu não tenho tempo para falar com Ele. Se o dia está corrido demais, eu te dou um conselho: madrugada é boa. O hino diz, não é a Bíblia, o hino diz que de joelho é melhor, de madrugada a fila é menor. Aqui no Brasil, porque no Japão a fila está aberta de dia, lá é de dia. O Senhor quer isso de nós. Ele está falando conosco. Enquanto você está preocupada com correr atrás, enquanto você está preocupado, Ele está falando assim: eu quero você. Não, você não entendeu. Ele está falando: eu quero você. Porque Ele sabe que se Ele tiver nós, a obra corre normalmente. Sabe por quê? Porque quem tem que ser glorificado é Ele, não nós. Porque quando nós dependemos dEle, nós vamos orar e pedir que Ele faça, para que o nome dEle seja glorificado, não o nosso. Não o nosso. Então Ele quer isso de nós. Ele está dizendo para nós: eu sou o tesouro de vocês. E a Bíblia diz: onde tiver teu tesouro, teu coração está aí. Que estejamos convictos disso. Que o Espírito de Deus continue falando em nossos corações. Vai, vende tudo que tem. Paulo diz que tudo que ele tinha considera como esterco. Tudo que ele fez antes, ele encontrou a Jesus. Ele encontrou a Cristo. Nós encontramos Jesus, o precioso tesouro que nos vai garantir a vida eterna. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. É um prazer estar aqui pela primeira vez com vocês. Que Deus possa continuar abençoando essa igreja grandemente, em nome de Jesus.